reino, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, desvenda nossos olhos, Senhor. Desvenda, Pai amado, que nós possamos botar homens e mulheres, Deus, sob a autoridade de nossas vidas, Deus, que temem ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos esta noite, Pai, e te agradecemos, Senhor. Na certeza, Pai, que o Senhor é o único Deus, que está no controle de tudo e todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amado, quero convidar você com muita alegria do teu coração, sente seu lugar, trazer ao altar do Senhor a tua oferta, teu dízimo. Como sempre o pastor Marcelo gosta de refletir nesse lugar. Dízimo e oferta, amado, não é uma troca, não é você fazer como muitas pessoas dizem que você vai dar 10 para receber 100, amado. Nós vamos devolver ao Senhor daquilo que nós já recebemos, Pai. Aquilo que Deus já nos deu, amado, nós estamos devolvendo ao Senhor. Então, com alegria, sai do seu lugar, traz teu dízimo, tua oferta. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelas vidas dos ofertantes, dos dizimistas da tua igreja, Pai. Esteja abençoando, Pai, prosperando na vida financeira, Pai, na vida espiritual. Deus, esteja agora preparando os nossos corações para receber a tua palavra. Pai, nós já te ofertamos a nossa adoração e cremos que o Senhor recebeu como oferta suave, Pai. Agora nós estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra de coração e de mente aberta, ó Deus. Fala conosco, usa a vida do pastor de forma sobrenatural. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amados. Amados, antes de ir para a palavra, o pastor Marcelo, ele não está. Não pôde vir esta noite. O sogro dele, engraçado que ele fala para mim, o pai de Nath, parece que não é nada dele, né? O sogro do pastor Marcelo não está bem, está internado. E ele pediu que poder ficar com sua esposa. Ela está muito abatida. Mas agora, no final da tarde, conversei com ele, liguei com ele. Graças a Deus, as coisas se normalizou. Provavelmente amanhã, o médico já disse que amanhã já está em casa, está dando alta. Mas vamos estar orando pelo sogro do pastor Marcelo, pai de Nádia. Amém? Vamos estender nossa oração para eles, para que tudo corra bem. Mas dobra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Se você puder, ficar em pé. Quero falar nesta noite, rapaz, algo muito importante para a nossa vida, que nós possamos ter isso no nosso coração, amado. Temos essa mensagem: princípios de Deus são inegociáveis. Princípios de Deus são inegociáveis, amado. Queira eu, queira você ou não, mas princípio de Deus é inegociáveis. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja amaldiçoado, ou anatema em algumas Bíblias. Versículo 9: como já dissemos, e agora repetimos, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10: acaso busque eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar o homem? Ou se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não serias servo de Cristo. Eterno e maravilhoso Deus, te peço, Espírito Santo, como o Senhor já tem feito aqui tantas vezes neste lugar, Deus, se revela a nós, Pai, nesta noite, Pai. Fala o coração do teu povo, povo que Deus amado, o Senhor tem amado, e eles têm também te amado, Senhor.
Mas nós precisamos, Deus, urgentemente, do nosso coração estar cheio da Tua presença, Pai. Que nós possamos buscar mais do Senhor. E este é o lugar, Deus, que o Senhor nos preparou para isso, Senhor. Buscar a Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, usa nossas vidas, Pai, para falar a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amado. Toma o seu lugar. Quero pegar esse texto por base, amado, mas não vou me delongar muito esse texto. Mas o versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos pessoal de Gálatas, ele diz assim, ó, não, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo chama a responsabilidade para ele, amado. Deus, ele chama a responsabilidade para ele. Se nós, que estamos aqui pregando o evangelho, deturpar esta palavra, pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. O versículo 9 ainda diz assim mais ainda, ó. Como já dissemos, e agora repito, se alguém que lhe anunciar um evangelho diferente daqueles que recebemos, que seja amaldiçoado. Se alguém, não é só nós, mas é qualquer outro. Observe que o texto aqui, ele traz para uma responsabilidade geral, para todas as pessoas que pregam um evangelho diferente desse de Cristo. Um evangelho desse que Jesus deixou. Um evangelho bíblico. Um evangelho de homem. Quando chega no versículo 10, ele chama muito mais atenção ainda. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homem? Se eu ainda estiver procurando agradar a homem, não serei servo de Cristo. Amado, agora a gente está entendendo aqui esse livro, se você for ler os Cartas Romanos, Paulo está mostrando para as pessoas que eles queriam dar um jeitinho para adaptar um evangelho de acordo com o desejo dos homens. E Paulo disse, se eu pregar um evangelho para agradar os homens, eu não sou servo de Deus. Se eu pregar um evangelho para poder agradar a sociedade, eu não sou servo de Deus. Se eu pregar um evangelho para ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus, é isso que ele está dizendo? Eu não sou servo de Deus. E nós temos visto, amado, esse mês foi um mês assim de bombas mesmo sobre o evangelho. Pronúncia do Papa, depois veio um padre, também ele já há muito tempo já tinha falado sobre isso, e essa semana veio, 8 dias hoje, o pastor René Kedivide, vou falar o nome porque está aí na rede social, prega uma barbaridade, prega um evangelho para agradar a homens, prega um evangelho para fazer a vontade dele próprio, não quero aqui questionar se na família dele, hoje está vivendo com problema de familiar, está vivendo um momento que ele quis criar um evangelho para justificar o erro familiar, é isso que a palavra está dizendo, que nós não devemos pregar um evangelho que agrade a homens, mas agrade ao Senhor, porque o evangelho, amado, ele é um evangelho transformador. Se eu e você vir aqui ao templo, se nós viemos à casa do Senhor, simplesmente satisfazer a nossa vontade, não ser para nós ser constrangidos pelo nosso pecado, esse não é o nosso lugar, amado. E esse texto deixa bem claro para nós, quando ele diz assim, que nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. Acaso eu busco agradar a aprovação dos homens? Amado, é difícil falar isso. Pastor, porque você não sabe, minha família tem pessoas assim, 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 na minha também tem, amado. Toda família, amado, tem pessoas diferentes. Toda família tem pessoas que vivem no pecado. Toda família tem pessoas que vivem na iniquidade. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas por causa desse erro humano, que é lá dentro do Jardim do Éden, nós não podemos querer criar uma situação para trazer uma palavra de conforto para pessoas que vivem no pecado. O pecado tem que ser confrontado com amor para desconfortar essas pessoas, para ele entender que a paz que ele precisa, que a satisfação que ele precisa está em Cristo. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar nesta noite, quero trazer isso para você nesta noite, que o princípio de Deus são inegociáveis, amado. Deus não negocia princípio. O que Deus determinou lá no Jardim do Éden, vai ser até o Apocalipse, até a volta do Senhor. Não existe outro meio. Não adianta as pessoas querer trazer modismo.
Amado, é uma vergonha para nós, como cristão, ver esse tipo de coisas. Mas aí eu vou para a palavra que é dita que a palavra precisa de uma reforma que está ultrapassada, ainda debocha da palavra. Isso aqui não, mas isso aqui é o evangelho que me libertou, que te libertou, que nos transformou, que nos tirou das trevas e nos colocou na luz de Cristo. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui, para quem tem o temor de Deus, é a palavra que transforma, merece nosso respeito. Eu sou uma pessoa que tenho mais de 50 mensagens desse pastor no meu computador. Mas não posso aplaudir uma atitude dessa para confundir as ovelhas do Senhor. Apesar de que quem é ovelha não se confunde. Se confunde quem está querendo uma palavra que amacia seu coração para viver no pecado. Porque o que ele falou, o que ele está falando, é induzindo as pessoas a viver no pecado e ir para o inferno. E ele vai dar conta a Deus? Uma igreja idônea, uma igreja que vai fazer agora 80 anos de idade, mais velha talvez do que ele, e querer destruir um projeto cristão. Mas a palavra do Senhor, amado, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, ela é a palavra de Deus inerrante. Ela é a base, ela é tudo que nós precisamos. E o texto não diz, se pregar outro evangelho, ainda que nós ou o anjo do céu pregue outro evangelho, considere amaldiçoado. E tem muitas pessoas sendo amaldiçoadas por essas pessoas, amado. Porque toma isso como verdade e está indo de passo largo para o inferno. São pessoas que avalizam divórcio, avaliza separação, avaliza, minha esposa está mais velhinha, está mais gordinha, está mais magrinha, eu vou tocar por outra mais nova, mais bonitinha. São esse tipo de pessoas que estão aí pregando o evangelho, que estão na mídia. Mas o evangelho que eu conheço, amado, é esse evangelho que nos liberta, que nos confronta, que nos chama a responsabilidade. É um evangelho que não muda. Isaías, capítulo 40, versículo 8, se você puder abrir sua Bíblia, eu estou acompanhando aqui pelo reprodutor. A palavra não muda, amado. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 40, versículo 8. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém, amado? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não é porque eu acho que tem que mudar, que vai mudar, ela vai permanecer para sempre, amado. A palavra de Deus não está de acordo com o meu querer, está de acordo do que foi conquistado na cruz do Calvário. Pastor, mas isso aí no Velho Testamento, eu te mostro no Novo Testamento também. E a Bíblia nos diz que aqui está escrito no Velho Testamento, que tem resposta para o Velho Testamento. Nós temos que tomar como base, como doutrina. Mateus capítulo 24, versículo 35, passará, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amado, não adianta as pessoas quererem dar jeitinho, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Se eu e você queremos viver uma vida digna, então vamos viver pela palavra. Se nós queremos viver dos frutos do Espírito Santo, vamos viver pela palavra. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela não muda, ela condena as atitudes humanas. Ela te condena. Os princípios de Deus, amado, eles não mudam. Princípios são imutáveis. Eu mudo nas minhas atitudes na minha casa, já mudei várias vezes e muda até hoje, você muda, mas quando se fala de princípio bíblico da palavra, não muda. Independente se na minha família tem ou não. Se a Bíblia condena que é pecado, é pecado. Se condena que não é pecado, também não é pecado, amado. Então não adianta a gente querer dizer uma coisa ou outra. O que a Bíblia diz que é pecado, amado. O que a Bíblia diz que é iniquidade. Tanto no Novo como no Velho Testamento. Eu vou lhe explicar a diferença de iniquidade para pecado. Há uma diferença, amado. Há uma diferença. Pecado, no grego chama armatia, que significa real alvo. Como nós dizemos no popular, pisou na bola, se distanciou, desobediência à palavra de Deus. Pecado significa errar o alvo. É como você errou o alvo. Mas a iniquidade já é bem diferente, amado. A iniquidade é bem diferente. A palavra iniquidade vem do grego que diz assim, anomia, ou que quer dizer
não cumprir a lei de Deus, vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que o Senhor condena severamente a iniquidade. Como é que uma pessoa vive na iniquidade e quer dizer que está agradando os olhos do Senhor, amado? Pecado é uma coisa. Pecado é o que você, nós somos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, pedimos perdão, volta. Mas iniquidade é diferente. Iniquidade é você viver na prática do pecado. O pecado na sua vida já é uma rotina. O pecado, a iniquidade na sua vida, aliás, a iniquidade na sua vida já é uma prática de vida. Você vive no pecado como já estivesse vivendo sem estar pecado. Você está vivendo no erro como se estivesse no acerto. A Isaías, capítulo 59, botei 29, mas não é 29, é 59, versículo 2, diz assim, ó: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação, amado? A iniquidade. A iniquidade faz separação, aí continua o texto. E os vossos pecados, olha a diferença, e os vossos pecados esconde os seus rostos do vosso rosto, de modo que não os ouça, ou não vos ouça. Veja a diferença. Quando o homem está em pecado, a Bíblia não diz que a oração dele não sobe até Deus, em pecado. Não houve oração. Você ora, e a coisa não funciona. Peça perdão. Mas quando fala de iniquidade, está falando de separação. A iniquidade é prática de vida. Amado, quer dizer para mim e para você que são pessoas que vivem com outro do mesmo sexo, está vivendo o quê? Iniquidade ou é pecado? É iniquidade, amado. Está dizendo que você apoiar um casamento desse é normal? Não, amado. Você está apoiando a iniquidade. Está errado, não é bíblico. Então nós não podemos, amado, achar que tudo está normal. Não, amado. Me perdoe se na sua família tem, me perdoe. Mas eu não posso dizer para você que está certo. Amamos essas pessoas, na minha família também tem. Amamos essas pessoas. Não desprezamos. Tratamos como as pessoas, mas é diferente. É diferente. Todos não somos irmãos, amado. É diferente. Ouça isso. Ah, porque nós somos todos irmãos, pastor. Não. A Bíblia diz que aquele que aceita Cristo torna irmão em Cristo. É diferente, amado. São pessoas, são criaturas, criadas por Deus. Falei isso há 15 dias atrás. Ou foi semana passada, não lembro. É criatura. Mas vamos mais para o texto. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Velho Testamento e Novo Testamento. Vou trazer um paralelo nesta noite sobre isso aqui. Depois nós vamos entrar na mensagem. Isaías diz que as vossas iniquidades fazem separação de você e vosso Deus. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhe direi claramente, Jesus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaram iniquidade. Amado, não adianta. Não adianta você querer pregar um evangelho para homens, agradar a homens. Você tem que pregar o evangelho para os homens, o evangelho genuíno. Mas um evangelho de homem, não, amado. Não adianta. O texto é claro. Quando Jesus chega e diz assim, ó: então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Não adianta, meu irmão. Não adianta mais porque uma pessoa tem não sei de quantos mil membros, amado. Não é isso. Não vá por esse lado. Cuidado com os crescimentos. Muitas pessoas queremos crescer, queremos. Ontem, passamos em um determinado local, próximo ali da casa do irmão Cícero. Já tinha olhado aquele ponto ali e falei para a Júnior, esse ponto aqui nós olhamos, eu e o pastor Marcelo, para esse ano nós botar uma congregação. Está lá? Posso a casa do irmão Cícero? Sabe, amado? Mas a própria Senhor não permitiu. Mas nós queremos fazer isso não para pregar um evangelho de homem, mas pregar um evangelho que liberta as pessoas. Que leve as pessoas a essa compreensão. Leva as pessoas a entender que eles têm que se apartar da iniquidade.
Aí quando nós voltamos para Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, não vos amoldeie. Olha para isso, amado. Amado. Aonde é que as pessoas encontram isso? Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amado, o mundo é dos malignos, amado. Já diz a palavra do Senhor que o mundo já pertence ao maligno. Nós não podemos se amoldar a este mundo caído. Nós não podemos deixar que o mundo venha das diretrizes da nossa vida espiritual, a sua casa, a igreja. Ou nós pregamos um evangelho genuíno, puro, amado, ou não adianta. Não é esse o evangelho que Cristo nos ensinou. Não é esse o evangelho que foi alcançado na sua vida, e você sabe disso. Não conheço a vida por cima das irmãs, porque é a irmã Marluz que tem os encontros das irmãs. Mas eu sei algumas coisas dos nossos encontros, né, irmão Sérgio, dos homens. Eu sei o que Deus fez na vida de cada homem aqui dessa igreja. Os testemunhos que deu aqui, que a gente nunca imaginava na vida. Quando ele teve esse encontro com esse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma nossas vidas, esse Deus que restaura, que muda. Esse Deus, amado, é um Deus que transforma. Não é esse Deus que tudo está bom, tudo está legal, vamos viver assim. Não, amado. Não. Ou há mudança, ou abandona, ou não segue Jesus. Jesus veio buscar e salvar o pecador. Buscar e salvar, amado. O pecador. Nós precisamos entender isso nesta noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Onde diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Não adianta, amado. Não adianta, não edifica. E o que destrói a pessoa, o que contamina as pessoas, amado, é isso. É isso, as pessoas às vezes estão se contaminando com as coisas que não edificam, com as coisas que não glorificam a Deus. As pessoas têm que entender isso, amado. Aliás, eu pulei aqui um texto aqui que eu tenho que voltar para o texto. O bicho passou aqui sem eu mandar, está desobediente. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Seja determinado nas suas atitudes, amado. Não vá por qualquer vento de doutrina. Seja determinado. Seja bereano. O que sair do púlpito aqui, veja se tem base bíblica. Não vai por qualquer vento de doutrina. Seja determinado. Não abra mão dos seus princípios. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e nem com o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão aos chefes oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Determinação, amado. Determinação, Daniel. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu no seu coração: não vou me contaminar com essas coisas. Amado, decida no seu coração não contaminar com essas coisas. Decida no seu coração. Daniel decidiu no seu coração: não vou me contaminar. Está na casa do rei, mas eu não vou me contaminar. Ah, mas não vou me contaminar. Amado, o que a gente precisa nesses últimos dias, que o Senhor está voltando, é bíblico isso, e acho que ele não leu essa parte, que a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria falsos profetas. Ensino de demônio, que isso aí é ensino de demônio, prática demoníaca. Está na Bíblia. Isso é ensino de demônio, amado. Que no fim dos tempos veria isso, e a gente está vendo que está surgindo já alguns joios no meio do cristianismo, já se apontando no meio do cristianismo. Já está saindo no meio do cristianismo alguns lobos com a pele de cordeiro, de ovelha. São as pessoas, amadas, que Deus está trazendo à tona. Já ouvi muito, você já ouviu um tempo atrás. Caio Fábio era o bambam na hora. O homem que pregava, Caio Fábio tinha umas mensagens, amado, que eu vou dizer para você. É que nem diz o pessoal, até careca se arrepia. Está aí. Caído, desprezado. Do mesmo nível desse outro aí, mesmo nível, no mesmo pensamento.
a mesma coisa, apoiando tudo e todas as coisas erradas. Mas aqui um Daniel, porém, decidiu não se contaminar. A decisão é minha, é sua, amado, a não se contaminar. A decisão de fazer coisa errada é minha, é sua. Não culpe só para a Deus e nem culpe só para Satanás. É eu que vou decidir. É eu que vou decidir não me contaminar com essas coisas. Decida não se contaminar. Decida. Aí vamos voltar para o texto que eu tinha lido antes. É 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Foi atitude de Daniel. Não vou deixar me dominar por essas coisas. Não vou deixar me dominar. Aí quando vai para o texto 10, versículo 23, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas aqui está uma diferença. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amado, veja o que está edificando a sua vida. Veja que essas coisas estão edificando a sua vida. A diferença é essa, amado. O que contamina as pessoas, amado, é que destrói. O que edifica a vida das pessoas é aquilo que não vem trazer nenhum prejuízo na sua vida, amado. Daniel disse, eu não vou me contaminar. Eu não vou deixar essas coisas entrar no meu coração. Amado, está difícil. Falei aqui outro dia, falei pastor Marcelo, está difícil pastorear hoje. Não pelo rebanho que nós temos, graças a Deus, pelo rebanho que Deus nos deu. Graças a Deus. Graças a Deus por vocês. Mas o que a mídia tem transmitido aí é vergonhoso. É vergonhoso. Eu me preocupo hoje não mais com a minha vida, mas me preocupo com a vida de vocês que têm filhos pequenos. Eu me preocupo com a vida dos meus netos. Porque você pode estar pregando uma coisa e ver uma pessoa dessa usada por Satanás e prega uma coisa diferente. Porque foi usado, amado. Não quer dizer que não foi, não. Foi usado. É uma pessoa que simplesmente deixou o santo evangelho, o evangelho genuíno, para pregar algo, para satisfazer a sua vontade, que ninguém sabe a qual. Mas Daniel disse, eu decidi não me contaminar. Ó, amado, não deixe de se contaminar. Não deixe de se contaminar por essas coisas. Viva o evangelho genuíno, o evangelho puro. Viva o evangelho da Bíblia, amado. Esse negócio de a Bíblia tem que ser tirada alguns textos, que alguns textos vazios, 2 ou 3. São 2 ou 3, amado, que te alcançou, que me alcançou. Apesar de que é um texto pequenininho, desse tamanho, que diz assim, conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. São textos. São textos, amado. Agora a gente querer bater em uma coisa, amado, que não convém, não, amado. Sabe por que isso aqui nós estamos fazendo hoje à noite, a ceia do Senhor? Porque é Bíblia. Agora você tirar 2, 3 textos por causa que confronta algumas coisas, a atitude de uma pessoa. Então você tem que rasgar a Bíblia toda, amado. Eu lembro quando eu fiz o seminário de um pastor da nossa cidade esse pastor. Ele tinha essa mesma ideia. Chegou até o ponto de dizer, se ele saísse da sala de aula e fosse praticar determinadas coisas lá fora, e Jesus voltasse, que ele ia para o céu. Aí eu peguei esse texto de Romanos e peguei alguns textos bíblicos. Eu já sabia o assunto que ia ser tratado na aula, porque a gente tinha estudado anterior. E comecei a combater aquilo ali. Ele girou para mim assim, você está totalmente fora. Você ainda tem muito que andar e que aprender. Mas graças a Deus que na sala de aula eu não só estava sozinho. Tinha alguns ali que pensavam como a Bíblia diz. E jogou duro. E disse, pastor, nós não aceitamos, nós respeitamos o Senhor, mas nós não aceitamos essa atitude sua. Amado, você pode pensar o que você quiser. Agora, eu digo para você, se nós desprezar o que está escrito aqui, ó, nós vamos dar conta lá no final. Nós vamos dar conta lá no final. Então não despreze, isso aqui é a tua base, é a minha base. É isso aqui que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida. Não despreze essa palavra de jeito nenhum. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, não amei o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Que amor é esse, amado? Amor da prática do pecado. Quem ama o pecado do mundo, não está falando do mundo, você não vai amar. Quem ama o pecado, amado, do mundo, a iniquidade do mundo, não ama a Deus, amado. O amor do Pai não está nele. Nós temos que amar as pessoas, temos. Mas amar as práticas das pessoas, jamais. Ame as pessoas, mas odeie as práticas, amado. Ajude essa pessoa a sair do lamaçal. Tire essas pessoas do lamaçal. Versículo 16 diz assim, ó. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas vem do mundo. Precisa mais do que isso, amado? E uma pessoa vem dizer que a Bíblia é ultrapassada, vem dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser atualizada. Essa minha Bíblia aqui é atualizada, Almeida atualizada. Essa aqui já foi atualizada há muito tempo. Almeida atualizada, foi atualizada já. Mas não foi atualizada para mim, foi atualizada no texto. É atualizada. Aí continua o versículo 17 de 1 carta de João, capítulo 2. Ora, o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece, amado. O mundo passa, as concupiscências do mundo passam, as iniquidades vão passar, mas quem permanece, amado, com Deus, permanece para sempre. Amado, nós não temos aqui uma vida terrena. O nosso desejo, nosso coração é permanecer para sempre com o Senhor. E esse negócio aí é complicado. Esse negócio aí leva a pessoa para o inferno, amado. Nós temos que ser bem claro, amado. Não podemos deixar que essas coisas venham deixar assim, levar de vento ao popa. Porque é uma gama de pessoas grande e a Bíblia nos diz que a porta é larga. São muitas pessoas que estão querendo essa porta larga da facilidade. Que pode tudo. Que pode tudo. Amado, não dá. Não dá. A palavra já não diz que a minha palavra, a sua palavra, a nossa palavra tem que ser sim e não. Passou disso, é procedência do diabo, maligna. É do diabo, amado. Nós não podemos dizer algo aqui agora e depois ali outro, não, para agradar os outros, não. Não, amado. Você não é político, com todo respeito aos políticos, mas tem político que bate as costas de um, estamos com você, aqui estamos com você, tem que... Não, amado. Nossa política é outra. Nossa política é o reino de Deus. É o reino de Deus, amado. Nós não podemos deixar que as pessoas venham, como eu posso dizer assim, dar normas a você, até a respeito da sua fé. Tem uma pessoa na nossa igreja, saiu daqui há muito tempo. Saiu da nossa igreja por causa disso, amado. Chegou um dia, vamos conversar, e assim, essa pessoa falou assim, não só foi uma, estava umas 4, 5 pessoas juntas. Pastor, porque eu acho que tem que ser pregado assim. Eu acho que o louvor não poderia ser do jeito que é. Nessas palavras. Eu acho que deveria fazer uma mudança na igreja dessa maneira, dessa, botar fulano assim, fulano assim. Isso também, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja tem todo requisito de uma empresa como instituição de responsabilidade. Mas não é empresa. A igreja é espiritual. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus manda, é do jeito que Deus faz. Porque não dá, amado. Não dá para você chegar e dizer assim, tem que ser dessa maneira. Não pode. Não é do jeito que eu quero. Você acha que tem coisa aqui na igreja que eu faço porque eu quero? Eu faço porque eu obedeço. E nós aprendemos de manhã, né, irmã? Obedecer é melhor. Ser obediente, ser sábio, é melhor, amado. A palavra do Senhor veio para nos tornar uma pessoa sábia. Então, amado, não negocie, ser determinado. Busque a Deus. Busque a Deus. Porque Deus com certeza vai te trazer uma clareza bem maior do que todas as coisas. Segundo lugar, amado, Deus age de acordo com os princípios. Deus age de acordo com o princípio, amado. Todo o tempo, dentro do jardim do Éden, Deus age com princípio. Foi o que Deus falou para Adão. Das árvores do jardim você não toca? Não, da árvore que está no meio você não toca. No dia de tocar, tu morre. Aconteceu ou não aconteceu, amado? Princípio.
Então, do jardim, amado, até hoje, é princípio. E daqui para frente, continua princípio de Deus. Então, o princípio, amado, de Deus, não se muda. É intocável. Então, Deus age de acordo com o princípio. Romanos, capítulo 1, já estou chegando para o final, por causa da nossa ceia. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Porque não me avergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Deixa eu lhe explicar aqui, amado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque não me avergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos que crê. Se você crê, amado, você é salvo. Princípio. Se você não crê, já está condenado. Princípio. Então Paulo disse, eu não me avergonho do Evangelho, porque para mim é poder de Deus, foi ele que me salvou. Princípio, amado. Então, os princípios de Deus, amado, são imutáveis. Não me avergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos que nele crê. São princípios. E às vezes muitos querem mudar esses princípios de Deus. Mas não conseguem, amado, porque a palavra de Deus permanece para sempre. João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó. E não há condenação algumas para quem crê nele, mas para quem não crê já está condenado, por não crer no Filho no Filho único de Deus. Princípio, não há condenação algumas para quem crê nele. Princípio. Agora o texto também diz, no meio do texto, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Mas é princípio, amado. Se nós cremos, Deus age. Se nós somos incrédulos, Deus não age. É uma mão dupla, amado. Você tem que se aproximar de Deus. Nós temos que se aproximar de Deus. Não adianta. Não adianta as pessoas querer se dar um jeitinho. Amado, nós estamos vivendo um tempo tão difícil em todas as áreas. Todas as áreas. Não estou aqui trazendo uma palavra mais de orientação. Podia estar falando muito sobre a ceia, eu gosto muito de pregar sobre ceia, eu gosto. É um tema que eu gosto de pregar sobre ceia. Mas não tem como não trazer para você nesta noite algo para te trazer um alerta, trazer um sinal que está piscando aí para muita gente. Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão indo de vento em popa, amado, para essa heresia. Está vivendo um momento que tudo hoje, chama-se um negócio, tudo hoje é relativo. Não há nada relativo na Bíblia, amado. Ela é concreta, ela é única. Não podemos viver um evangelho relativo, não, amado. Hoje está tão difícil você falar algumas coisas que a Bíblia condena, porque as pessoas acham que já está ultrapassado. Mas a Bíblia é bem clara, amado, e ela diz para nós nesta noite, não há condenação alguma para quem crê em Jesus. Agora as pessoas que creem em Jesus, tirando a doutrina dele, mudando. Amado, existe uma lei nacional, estadual e municipal. E nós não podemos bular essa lei. Nós não podemos bular essa lei. Existe nenhum parlamentar está acima das leis. Nenhum líder religioso, vou tornar a repetir isso aqui, está acima disso aqui, amado. Está acima disso aqui. A palavra já nos diz que aquele que tirar um tio ou botar, está condenado, amado. Não podemos, amado, mexer nisso. Ninguém, amado, é capaz de fazer isso aqui. Ninguém. Agora as pessoas querem viver isso. Vamos para Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, se enganarão a muitos. Está acontecendo isso, amado? Como é que a Bíblia, amado,
é ultrapassada, escrita há 2, 3 mil anos, 4 mil anos atrás, como ele usou essa expressão. Está dizendo isso aqui. Para mim e para você nesta noite, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Estão me escandalizando onde? Não, amado. Está escandalizando ou não está? Está aqui. Parece e é. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque o jornal de amanhã vai falar do que aconteceu hoje. Mas a Bíblia está falando para mim o que vai acontecer amanhã. Então é muito mais atualizada. Está aqui. A Bíblia é bem clara, amada. No versículo 11 de Mateus capítulo 24 diz assim, ó, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Versículo 10, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão. Como é que não esfria, amado? A maldade está aí no coração desse povo. Aí continua o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Perseverar onde, amado? Na iniquidade, no pecado? Não, perseverar na palavra. Na palavra. Amado, vamos perseverar no simples. O evangelho é simples, amado. O evangelho é simples. Não estou aqui para poder puxar, que nem diz o popular nosso conhecido, sardinha para nossa brasa. Mas uma coisa que eu glorifico é a nossa igreja. É que a nossa igreja tem ensino para toda a faixa etária. Para toda a faixa etária de idades. Tem ensino. Se as pessoas não estão aprendendo, porque não estão vindo. Aí ninguém pode culpar ninguém. Aqui nós pregamos as rosas, mas também pregamos os espinhos. Aqui tem ensino para crescimento espiritual, amado. Apesar que as pessoas estão preocupadas com o crescimento numérico. Isso aí vai vir, se Deus permitir que venha. Mas não, amado. Não estamos preocupados de isso aqui não caber mais pessoas, botar telão lá na rua. Não, amado. Não adianta você estar preocupado com muita gente e pouco salvo. Não. Nós estamos preocupados com gente salvos. É por isso que a Bíblia nos diz para mim e para você, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem perseverado, irmão? Nós temos perseverado? Quantas pessoas você conhece que não persevera mais? Quantas pessoas? E por fim, para nós participar, para nós ir para a ceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, me perdoe, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao vencedor, darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci. E com meu Pai, eu sou no trono. Assim como eu venci, também sentarei com meu Pai, que está no seu trono. Aos vencedores, darei o direito de sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, amado, que venceu o pecado, que venceu a iniquidade, que abandonou essas práticas. Não é qualquer um, amado. Não é qualquer um, é o vencedor. Ninguém, amado, é vencedor quando ele para no meio do caminho. Ninguém. O vencedor é aquele que chega no final. E na ótica espiritual, não tem o primeiro nem tem o segundo. Todos que chegar, todos eles vai ser o primeiro. A fila para encontrar com o Senhor não é na fila de atrás, é todo mundo junto, amado. É por isso que a Bíblia diz, ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Nós precisamos buscar de Deus, amado. Precisamos não fechar nossos olhos com essas coisas. Porque nós estamos visto e vendo que a humanidade está sofrendo. No dia 11 desse mês, uma parlamentar colocou uma lei que vai ser sancionada aí para poder os banheiros públicos, todos os banheiros, todos, escola, todos, inclusive até de igreja, todos. Não vai ter mais masculino e feminino. Sua filha está lá no banheiro, qualquer menino pode entrar naquele banheiro. Seu filho está no banheiro, qualquer mulher pode entrar naquele banheiro. Que negócio é esse, amado? Dia 11 desse mês, 11 desse mês. Está aí. Ore por isso, amado. Porque se tornar lei, é lei, amado. Aí as escolas, as primeiras a botar.
Porque tem muitas pessoas aí que estão doidas para isso acontecer. Tem muitos, amado. Tem muitos lugares que estão doidos para acontecer isso. Como é que vai ficar, amado? Vai diminuir a pedofilia ou vai aumentar? Vai diminuir os estupros ou vai aumentar esse negócio? Como é que isso vem de Deus? Como é que nós temos que se calar com isso? Nós temos que defender nossos filhos, amado. Temos que defender nossa sociedade. Temos que defender nossas crianças que são pessoas indefesas. E a maneira de nós defender é com isso aqui, ó. Porque Deus nos dá direito para isso. Nós não podemos aceitar uma pessoa porque diz que é grande, que é reconhecido, porque tem não sei o que mais. Não, amado, não é isso não. Não se esmoreça. Seja determinado, tome atitude, seja um Daniel da vida. Quem era maior era o chefe, o rei ou Daniel? Daniel era o de baixo, mas Daniel se impôs. Eu não quero me contaminar com as alegoриas do rei. Eu não vou comer dessa comida, não vou beber desse vinho. Qual foi o fim de Daniel, amado? Todos se prostraram diante de Daniel. Vai chegar um dia que a igreja que vai permanecer firme nas palavras do Senhor. E as pessoas lá fora vão ver quem somos e quem não somos. E é tempo das pessoas saber quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. E a palavra do Senhor já nos diz isso. Chegar um tempo que as pessoas vão ver, amado, quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. A sociedade vê uma igreja forte pelo tamanho de número de pessoas, pela sua estrutura. Mas o céu vê uma igreja forte, aquela igreja que tem o temor do Senhor. O céu vê uma igreja forte, aquela igreja que combate o pecado. O céu vê uma igreja forte, aquela que vence o mal. O céu vê uma igreja forte, aquela que não tem acordo com a iniquidade deste mundo. O céu vê uma igreja forte, poderosa, aquela que bate firme nos seus princípios. Não divida isso, amado. Não divida isso. Deus sabe o ardor do nosso coração e da liderança dessa igreja. Como a gente tem orado a Deus para Deus dar condições, a gente ter um tempo próprio. Para a gente ter algumas coisas que poderia favorecer muito para a gente. Já recebi conselho, vou dizer isso publicamente aqui. Para se aliar uma pessoa aqui da nossa cidade, que as pessoas têm condições de dar um terreno muito bom para a gente. Não, amado. Se for para vir, Deus vai mandar entregar. Mas eu não me vendo. Nunca me vendi o meu trabalho, eu peço serviço. Mas não vendo o meu trabalho, eu peço serviço. Eu não me vendo. Quando um dia Deus me chamou para estar diante de um rebanho do qual eu não mereço estar, não foi para eu me negociar. Foi para me humilhar diante dele e buscar de Deus junto com vocês uma vida diferenciada. Quando eu vim para esse ministério, eu encontrei uma proposta que seria 10 vezes melhor do que a que eu tenho aqui. Mas para mim, eu não preciso disso, amado. Não preciso disso. Pastor, o senhor é bem rico, não, amado. Talvez o salário menor aqui é o nosso, é o meu. Mas não importa com isso. Porque não é salário, não é posição social que me leva para o céu. Para me levar para o céu é minha fidelidade para com Deus. E eu sei de Helena Rosa, vou falar agora porque tem tanta Helena, de Helena Rosa, a nosso ancião Sérgio, não é Sérgio é o mais velho não, mas tem mais gente mais velha do que Sérgio, né? As pessoas aqui já passou de 60 anos, 70 anos, como tem irmão aqui, já está chegando nos 70, nós vamos dar conta a Deus do que nós estamos ensinando, amado. Eu não quero chegar lá no dia e ser diferenciado, não, amado. Eu quero chegar lá no dia e fazer a mesma oração de Paulo. Eu não quero pregar muitos e ser rejeitado, não, amado. Uma pessoa dessa pode ter ganhado muitas almas para o Senhor e estar no céu. Mas se essa pessoa não mudar de conduta, de postura e se arrepender publicamente nessas iniquidades que está pregando, que está vivendo, que é viver a iniquidade, é pregar a iniquidade, é viver a iniquidade. No dia você vai dizer, apartar de mim. Tu ganhou muitas almas, mas a tua se perdeu. Não adianta ganhar o mundo inteiro para o Senhor e perder a sua alma. Não adianta, amado. Eu fiquei indignado, amado. Porque a semana passada eu combati com uma pessoa de outra denominação por causa da atitude do Papa. Quando foi a semana, recebi o que? Uma pancada. Mas eu digo, a minha postura não muda.
Eu falei, se fosse meu pai, eu falei essa expressão, amo meu velho, que já foi para o Senhor. Respeito, tem muita coisa hoje que eu ainda faço com respeito a ele, porque ele me ensinou. Mas eu falei, se fosse meu pai que falasse isso, eu não concordaria. Amado, não concorde com essas coisas, amado. Nem que seja seu pai, seu filho, não concorde. Busque a Deus, pregue um evangelho genuíno que transforma a vida. Porque nós vamos dar conta a Deus, amado. Nós vamos dar conta a Deus. E ai dessas pessoas que estão brincando com o evangelho. Eu fiquei besta com a leva de nomes que foi citada essa semana, que estão andando por esse caminho errado. E pasmem vocês, muitas igrejas que faz parte dessa visão, eu não sei como vai ficar daqui para frente. Não sei. Vai ter que se reconciliar, principalmente com o Senhor. Amém, amado? Foi uma palavra de desabafo? Não, mas foi uma palavra de orientação. Não aceite outro evangelho que seja pregado a não ser o evangelho de Cristo. Não aceite, amado. Não aceite o evangelho de dar pena nas costas. Não, está tudo bem, na última hora, Deus sabe, Deus te ama, vai te... Não, amado. Existem coisas que a gente não pode dar jeito. Pessoas estão enfermas, eu creio nisso, creio. Mas pecado consciente, pecado planejado, a Bíblia fala sobre isso. Primeiro vem a cobiça, da cobiça desce para o coração, depois a prática do pecado, depois gera a morte. É uma cadeia que vai. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você vai lá para você ver. Primeiro você deseja, depois você pratica. Depois de praticar, acontece a morte, amado, espiritual. Porque a maior morte, amado, não é a morte física, que todos nós vamos passar se não formos arrebatados. Mas a pior morte é a espiritual. E sabe de uma coisa, você que está aqui na igreja, está nos ouvindo. O inferno é real. Ele existe. Ele existe. Ele existe. Ele é mais real do que esse banco que você está sentado, amado. Ele é mais real do que esse chão que você está pisando. Então nós não precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, amado. Cuidado, cuidado, cuidado. Com o que você está assistindo na televisão. Cuidado. Deixe de estar assistindo televisão, vá para a sua igreja, procure uma igreja. Vá congregar. Está no tempo de a gente voltar para congregar, amado. Pastor, e a pandemia? Sim, amado, a pandemia está aí. Mas tem gente morrendo muito mais indo para o inferno do que por causa da pandemia, com essas práticas erradas. Muito mais. Porque tem muitas pessoas que morreram pela pandemia, morreu. Sentimos a dor, sentimos, a perda, sentimos. Mas está na glória com o Senhor, e aquele que morre sem. Então evangelize e prega a palavra da verdade. Amém? Amém? O pessoal do louvor. Quero convidar aqui o irmão Sérgio, a irmã Costa, para estar nos auxiliando aqui na ceia essa noite. Como eu já falei, o pastor Marcelo não pôde estar. Precisamos acordar, amado. Precisamos viver uma vida diferenciada.